Olá, seja bem-vindo ao canal da Mais um Ponto, Mais um Conto. Eu sou Eliane Correia e vim contar uma história para você que tá aqui, ó, dentro desse livro, Lendas do Caparaó, de Eliane Correia, e ilustrações de Dan Souza, publicado pela editora Uirapuru. Vamos à história? A história de hoje chama-se A Macieira do Caparaó. Conta a lenda que há muito tempo atrás, essa região era povoada por povos indígenas, sabe? Os povos originários. E havia um cacique que tinha uma família grande, linda. Ele tinha 8 lindos filhos, lindos. Mas aí ele descobriu que seria pai novamente. Ele ficou tão feliz, porque a sua esposa era linda e ajudava ele a governar aquela tribo, né? Eles eram muito felizes. E sabe que quando a tribo soube da chegada desse novo bebê, foi festa, porque em aldeia indígena é assim, a chegada de uma criança sempre é motivo de festa. E a barriga foi crescendo, o tempo foi passando, até que um dia a mulher começou a sentir as dores do parto. Então a aldeia toda já se preparou para a grande festa. E todos estavam ali aflitos esperando o bebê nascer. Até que de repente ouviram lá de dentro um chorinho de bebê. A aldeia começou a comemorar. E o chefe indígena, aquele cacique, ele ficou tão contente que correu para ver a bebê. Vocês não vão acreditar. A bebê era tão linda. Ela era assim tão pequenininha, com a pele tão branquinha como a neve. Os cabelos eram amarelinhos, douradinhos, assim como os raios do sol ao meio-dia. E os olhos daquele bebezinho eram azuis como as águas do mar em manhã ensolarada. Era uma menina, uma linda menina. Mas quando o cacique chegou e viu a menina, ele não gostou do que viu. Porque aquela bebezinha não se parecia em nada com seus 8 filhos que tinham cabelos pretos, uma pele morena avermelhada, olhos pretinhos como de jabuticaba. E o cacique ficou tão nervoso e tão chateado com a esposa, porque ele achou que a esposa havia o traído. Mesmo ela dizendo que isso não tinha acontecido. E ele ficou com tanta raiva que, para se vingar da esposa, para penalizá-la, ele chamou o guerreiro mais forte que ele tinha na aldeia, entregou aquela criança e pediu para aquele guerreiro levar a criança para bem longe, para o lugar mais distante que ele conseguisse, e deixasse a criança lá, para que ela fosse devorada por alguma fera da floresta. Assim o guerreiro fez. Obedeceu o cacique, pegou aquela criancinha, enrolou num pedaço de pano e saiu mata dentro. Achou um lugar bem alto e colocou a bebezinha lá. Foi embora. Uma bebezinha abandonada na selva. Até que, um tempo depois, passou-lhe por perto um velho ermitão. Um indígena que vivia lá, escondido, sabe, no meio da mata, morava sozinho numa gruta. Ele havia sido expulso de uma tribo por um comportamento que ele não concordou com o cacique. E vivia lá, sozinho. E ele havia saído para caçar. Quando ele passou ali por perto e ouviu um chorinho de bebê lá longe, começou a procurar. Tamanha que foi a surpresa quando ele viu aquele bebezinho tão inofensivo, perdido no meio da mata. O coração dele se compadeceu. Ele pegou aquele bebezinho, levou para casa, agasalhou bastante. Mas, como é que ele ia fazer para alimentar aquele bebê recém-nascido? Foi aí que ele teve uma ideia. Ele começou a percorrer as aldeias, as comunidades indígenas que tinham ali por perto, para ver se tinha alguma mamãe que pudesse amamentar o bebê. Mas, por causa do seu histórico, né, ele não foi bem recebido em nenhuma daquelas aldeias. Ele sentiu uma tristeza tão grande no seu coração. Tentou alimentar o bebê, mas não teve jeito.
E conforme o tempo foi passando, a bebê foi definhando e acabou morrendo. O velho indígena sentiu uma tristeza tão grande no coração, mas ele precisava enterrar o corpo da bebê. E seguindo os costumes indígenas, ele foi procurar um lugar mais bonito que ele conhecia dentro da mata. E bem ali, ele abriu uma cova, colocou o corpinho do bebê e, seguindo as tradições, ele pegou uma pedra bem grande e colocou bem ali para marcar o local onde a bebê havia sido enterrada. E passou a regar aquele todos os dias dentro dos seus costumes indígenas. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Alecrim, alecrim dourado que nasceu no campo sem ser semeado. Ele passou a fazer isso todos os dias, por muitos longos tempos. Até que certo dia, quando ele chegou para regar a pedra, como ele fazia todos os dias, ele percebeu que havia alguma coisa diferente. Acredita que a pedra havia trincado, e lá de dentro daquele trincado estava brotando uma mudinha de uma plantinha verdinha, 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 tão bonita e tão saudável. Ai, o velho indígena ficou tão feliz quando viu e passou a regar ainda mais, com muito mais amor. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. Foi meu amor que me disse assim que a flor do campo é o alecrim. E aquela plantinha cresceu, 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 cresceu e se transformou numa árvore tão grande, robusta e com a copa bem larga e tão verde. E depois começaram a brotar frutos verdes que depois iam ficando avermelhados, assim como uma maçã. O velho indígena ficou tão orgulhoso daquela árvore. Enquanto isso, lá na aldeia, as coisas haviam mudado. Porque o cacique, o pai da menininha, descobriu que, na verdade, a sua esposa não havia o traído. Na verdade, o velho pajé da aldeia explicou para ele que essas coisas são decididas por Deus Rudá. E quando Rudá decide, não cabe a nós questionar. O cacique, arrependido, então resolveu se embrenhar na mata procurando sua filha. Chamou aquele guerreiro e pediu para que ele levasse exatamente até o local onde abandonou a criança. E, chegando lá, nada havia encontrado. Eles começaram a procurar no meio da mata até que encontraram o velho ermitão, que contou toda a história e levou o cacique até o local onde a bebê estava enterrada. Quando o cacique viu aquela árvore linda, de copa larga, verde, sentou ali bem aos pés da árvore e começou a chorar, arrependido, de tristeza pelo que ele tinha feito. E passou a chamar aquele lugar de Macieira do Caparaó. Sabia que até hoje essa árvore existe? Está lá. Hoje ela serve de abrigo e oferece a sua sombra debaixo das suas copas bem largas assim para todos os visitantes e todas as pessoas que querem subir o Pico da Bandeira. Entrou por uma porta, saiu por outra. Quem quiser, que conte outra.